Ungido ou oleoso? Nessa parola nós vamos tirar dúvidas a respeito do uso do óleo da unção. Tá curioso? Tem dúvida? Vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, pessoal! Mais uma vez estamos de volta, reunidos nesta roda de parola, neste canal interestadual, onde mais de 400 quilômetros separam um do outro. Mas os nossos corações continuam unidos por mais um tempo aqui. E aí, Oráculo, e aí, Mente Brilhante, prontos hoje para mergulhar no óleo? Eu pensei que o Arthur ia falar que nós estamos a 400 quilômetros separados, mas muito amor por ti, Corinthians. Louco por ti. Eu ainda não estou acreditando. Esse negócio de nossos corações ficou tão sertanejo brega. Não, eu acho então Roberto Carlos, né? Estamos próximo ainda, né? Falem o que vocês quiserem, mas o fato é que eu amo vocês. Demais, hein? Que isso, hein? Momento falsidade. Agora eu entendi porque ele falou do oleoso. É meloso. Hoje ele está tudo meloso. Gente, vamos encerrar então esse nosso tema, unção. Esse tema que nós começamos há 3 semanas, hoje nós estamos encerrando. Que tema sensacional, gente. Abriu realmente o entendimento, abriu o coração. Como o Wilsinho falou, tem gente abordando ele na rua até hoje, ali pelo bairro do Limão. Quando ele vai na padaria, as pessoas chegam a pedir senha para falar com ele sobre, meu Deus, como foi bom isso. Estou muito feliz por você, viu, Will? Foi desse jeito mesmo. Paulinho já está aí com seu assento antiderrapante para não escorregar no óleo hoje. Tá aqui. O Paulinho com o seu croque. Dizem as más línguas que para não escorregar no óleo, você joga na cadeira, sabe o quê? Terra. Gente, vamos falar então, nessa parola aqui, nós vamos falar bastante a respeito então do óleo, né? Nós deixamos esse assunto do óleo para o final, não porque é um assunto menos importante, porque a gente sabe que é um assunto que traz muitas dúvidas nos corações das pessoas, mas a gente entendia que existiam outros conceitos que precisavam ser esclarecidos na frente, e até por isso a gente então priorizou falar de unção de uma outra maneira, que não fosse necessariamente falar a respeito do óleo. Né? Na primeira parola, eu não vou lembrar em qual dos blocos agora, mas eu fiz uma pergunta para o Paulinho, acho que foi no bloco 3, se era possível, biblicamente, a gente fazer uma ponte, uma associação entre a unção com óleo no Antigo Testamento para o derramamento do Espírito no Novo Testamento. E aí o Paulinho diz que isso tem tudo a ver, afinal, são a mesma coisa. Ou seja, o uso do óleo no Novo Testamento e no tempo em que nós estamos, trata-se de uma representatividade externa, mas que não há poder em si mesmo no óleo. É verdade, Paulinho? Isso aí, Arthur. Paulinho? Isso aí. E não só, né? Deixa só eu ampliar um pouco a ideia, mas não só representa ou aponta, né, o óleo do Antigo Testamento para o Espírito Santo, mas em uma perspectiva um pouco mais ampla, o Espírito Santo é aquele que credencia alguém para algo, né? Então, levando em consideração pessoas que eram ungidas para uma função específica, conforme no Antigo Testamento a gente vê, e aí eu mencionei que nós temos algumas dimensões de unção
nós vemos repetidas no Antigo Testamento, sacerdotes, profetas, reis eram ungidos, né, para suas funções, para o exercício das suas funções. O Espírito Santo ele vem no Novo Testamento como esse substituto, no entanto, sem que se aborte a recomendação da unção com óleo, né? Então, nós fizemos essa menção lá no início, na primeira parola, né, desse assunto, deixando claro que há uma perspectiva substitutiva no Espírito Santo, né, sendo ele, então, ou sendo um dos seus ofícios, uma das suas funções, ser o substituto do óleo. No entanto, não é um substituto abortivo, que aborta aquela ordenança anterior, porque nós vemos a ordenança e a prática do óleo no Novo Testamento, né? Então, esse esclarecimento cabido aqui. Tá. Will, aquele momento agora, não é Flora Gil, né? O que você falou? Eu esqueci o nome da pessoa. A gente pode substituir o óleo da unção por óleo de girassol? Biblicamente, a gente pode substituir o óleo da unção por azeite de oliva extra virgem? Óleo diesel. O cara me troca o nome da Bela Gil por Flora Bela Gil. Só faltou ele para chamar o Tiririca ou o Tirulipa para cá agora. Aí ia ser um negócio que ia ser um azogue. Né? Flora Gil é o nome de um remédio. Flora Gil é o nome de um remédio. Eu falei, o que ele tá falando de remédio? Floratio. Mas você falou Flora Gil, você não falou Flora Gil. Bom, olha, bom, nós estamos falando sobre unção, né? E o Paulinho lembrou muito bem que no Velho Testamento, quando Deus ele dá uma ordenança para Moisés a respeito do tabernáculo, ali ele também ensina como deve ser feito o óleo, né? Então ali existem propriedades exclusivas e específicas. E é importante a gente fazer menção de algo aqui, que é assim, quando nós olhamos para essa questão do óleo, o óleo em si, ele demonstra, ele expressa os atributos do Espírito Santo. Então, eu citando o texto aqui, né, de Tiago, capítulo 5, quando ele fala assim: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo. E aí ele fala assim, quando ele fala ungindo-o com óleo, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Então veja que aqui, esse texto ele vai responder a tua pergunta, Arthur, na seguinte ordem. O óleo ele vai ser um ponto de contato para que fé seja gerado na vida dessa pessoa. Então, quando eu chamo o presbítero da igreja, o ancião da igreja, quando eu chamo o obreiro da igreja, eu estou, na verdade, falando o seguinte: olha, existe um homem que ele é cheio do Espírito Santo, que ele está pautado, cheio do seu depósito em Cristo, e aquela pessoa que está enferma, muito provavelmente essa pessoa ela não está num nível de fé que isso possa acionar a cura. Nós não falamos aqui ao longo desse período, mas existe a possibilidade de você ser curado por meio da unção da cura, ou da manifestação dos dons de curar, mas também através do exercício da fé. Né? A mulher do fluxo de sangue, como que ela fez? Se eu apenas tocar, então fé estava sendo gerada. Então, quando eu creio, a palavra do Senhor diz que pelas pisaduras de Cristo nós já fomos sarados, então aquilo é um aspecto legal. Quando eu creio nisso e eu exercito a fé, a cura ela é manifestada na minha vida.
Bom, Wilson, mas eu tenho feito isso não acontece. Bom, a palavra do Senhor vai dizer lá em Romanos, capítulo 12, verso 3, que existe uma medida de fé. E fé, ele vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas o que isso tem a ver com a pergunta do Arthur? Tem a ver que, na verdade, o óleo em si, ele é apenas uma substância. Ele vai ser o ponto de contato para que fé seja gerado. Existem pessoas que, diante da sua enfermidade, sabe, aquela pessoa que você vai ministrar a cura, e ela fala assim, bom, se for da vontade de Deus que ele me cure, sabe, a palavra do Senhor diz que é da vontade dele. A gente já fez aqui algumas parolas sobre isso. O Arthur, em o nome de Jesus, nós cremos pela fé, profetizamos. Ele vai colocar o cardzinho aqui em cima para você que está nos assistindo, para clicar. Então, na verdade, Arthur, quando na antiga aliança é colocada as propriedades ali, ele estava apontando para os atributos do Espírito Santo. Que hoje o Espírito Santo ele está sobre e está dentro de nós. Então, na verdade, esse óleo da unção hoje que a gente utiliza, ele nada mais é como uma ferramenta, um mecanismo para que aquela pessoa que está, e a palavra é meio dura, como o apóstolo Paulo fala, débil na fé, ou seja, enfraquecida na sua fé, ela possa servir como um ponto de contato, como se fosse um gatilho para que a fé daquela pessoa fosse acionada e aquela pessoa pudesse experimentar o complemento dessa palavra que diz assim, ungindo sobre ele, e a oração da fé salvará o enfermo. A palavra salvação aqui significa cura, que é sozo no original. Essa questão do óleo é importante, né, gente? Até porque a gente trabalha, eu acho que a gente pode aqui até fazer algumas pontes, uma série que a gente falou sobre fé, né? Porque a questão do uso do óleo com a fé tem, pode falar, tem tudo a ver com essa questão. Tem tudo a ver com essa questão de fé, porque é como você disse, né? São pontos de contato onde a gente consegue externalizar aquilo que a nossa fé está sendo manifesta. Beleza. Eu entendo que existem formas de você fazer isso. Então, você tem que juntar o óleo, né? Inclusive lá no livro de Êxodo, se não estou enganado, né? Que vai falar como é que se faz o óleo da unção, né? Mas é importante a gente ressaltar isso. A gente fez questão de tocar nesse assunto, porque tem muita gente que acaba colocando mais fé no óleo do que na própria oração, né? A gente vê várias manifestações, muitas vezes, de pessoas ungindo coisas, ungindo animais, ungindo porta de casa, ungindo carro, ungindo uma série de coisas. E aí eu quero entrar nessa discussão aqui, talvez a gente empurre isso para o segundo bloco, né? Mas fica a pergunta no ar aqui que a gente viu. Se a unção é um empoderamento qual o propósito de eu ungir um carro? Qual o propósito de eu ungir um cachorro? Qual o propósito de eu ungir um talher? Ungir a porta, né? Então, eu acho que dá uma discussão bem bacana aqui. Mas eu queria, na verdade, nesse primeiro bloco, estar desmistificando essa questão da construção do óleo como uma coisa química, uma coisa transcendental, assim, como se tivesse um poder nele mesmo. Na verdade, o óleo não tem essa atribuição. Olinho, você quer completar com alguma coisa aí? Eu acho que a ideia que o Wilsinho desenvolveu acerca da fé, a gente pode dizer o seguinte: na vida cristã, nada funciona se não for baseado nisso, né? Nada funciona se não for baseado em fé. Não subsiste um relacionamento com Deus se não for baseado na fé, né? O próprio Senhor Jesus, ele deixa isso claro, quando ele diz, olha, creiam em mim e creiam também naquele que me enviou, né? Jesus, ele invoca isso sobre a vida daqueles que desejam andar com ele. O relacionamento
com o Senhor estabelece-se a partir do pressuposto básico, essencial. Esse ingrediente é essencial no relacionamento com Deus, que é o ingrediente da fé, né? A questão é, nós não podemos direcionar a nossa fé para um endereço equivocado, para um endereço errado, né? E a fé, ela pressupõe, na sua formulação básica, né, que está descrita em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé pressupõe uma convicção, uma certeza daquilo que não é visto, né, de fatos que ainda não existem. Então, nessa perspectiva, a gente precisa entender que a fé ela vai mexer conosco sempre naquilo que é o invisível, sempre naquilo que é o improvável, ou seja, que não dá para se provar, que não dá para se evidenciar. E aí, então, a gente percebe o lugar dos elementos visíveis que o Senhor estabelece como válidos, e alguns até recomendados, como, por exemplo, o óleo, como, por exemplo, a ceia, como, por exemplo, a água do batismo, são elementos visíveis que só vão ganhar sentido a partir do pressuposto básico essencial da fé, né? O batismo e a ceia, de uma maneira específica, Agostinho de Hipona identificava-os da seguinte maneira: sinais visíveis de uma graça invisível, né? Isso, inclusive, acaba sendo herdado e citado frequentemente por John Wesley, o precursor do movimento metodista e o precursor da teologia que desencadeia o movimento pentecostal, né, ali do final do século XIX, começo do século XX. Sinal visível de uma graça invisível. Eu acho que a gente pode atribuir ao óleo essa mesma característica, essa mesma identidade, né, de ser ele um sinal. O Will usou o termo ponto de contato, né, de ser ele este sinal visível de algo que só tem sentido a partir do pressuposto da fé. Então, o que dá sentido ao que é ungido com óleo não é o óleo em si. O que dá sentido ao que é ungido é a fé que está por detrás dessa unção. É a fé que está por detrás daquilo que esta unção representa, da causa para a qual ela está sendo executada, né? E aí, deixando já o negócio pendurado aqui para o próximo bloco, Arthur, eu acho que... o Arthur fugiu. Pronto, é só falar nele. Não é. É muito óleo, como ele estava muito meloso, ele escorregou. Escorregou, Arthur. Mas no próximo bloco a gente vai voltar falando um pouco acerca de ungir, né, pessoas, objetos, aquela coisa toda, inclusive que nesses últimos tempos aí houve até algumas polêmicas em referência ao que a turma estava ungindo por aí e tal, né, que eu acho que é um assunto oleoso, mais interessante, né, que a gente vai ter que tomar um certo cuidado aí, mas um tanto quanto interessante. Mas a unção de objetos, uma vez que a unção é empoderamento para, o Arthur tocou nesse ponto agora há pouco, uma vez que a unção é empoderamento para, como é que a gente faz essa questão funcionar? Ó, ele escorregou, mas ele conseguiu levantar aí, Will. Bom, podemos fechar esse primeiro bloco, então? Voltei para dar os FNI, então chegamos ao final deste primeiro bloco da Parola 83, a última dentro do tema unção. Se você está curtindo esse conteúdo, espere que na quinta-feira a gente vai estar de volta. Se Deus quiser, um abraço para você, um beijo e até mais. Tchau, tchau.